Queridos irmãos, muito boa noite, Ronald, e que a paz do Senhor seja em nossos corações. Nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, para a gente iniciar o nosso trabalho. A lição 110, 101, aliás. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazemos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor do caminho da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, com essa página, meus irmãos, convidamos a todos que aqui se congregam conosco a elevar pensamentos, sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui podermos estar reunidos em nome do Cristo, que Ele possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos, o seu bálsamo salutar para lenir as nossas feridas, as nossas dores. Que seus trabalhadores de luz incansáveis, que conosco estão, possam igualmente nos fortalecer, nos auxiliar, derramando sobre nós as suas bênçãos. Somente neste momento de grandes dificuldades que a humanidade vive, que o planeta passa, possamos, Senhor, passar com dignidade, com honra, fazendo sempre a nossa parte com justiça e com amor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos de podermos aqui estar reunidos em Teu nome, pedindo assim a Tua permissão, Jesus,
a permissão desses amigos espirituais incansáveis, que nos abençoam, que nos auxiliam, e, sobretudo, a permissão de Deus, para que possamos iniciar nosso trabalho, nosso estudo, com nosso irmão Ronald, trazendo do Evangelho de Jesus as lições que necessitamos no momento. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a página fala das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas imperfeições, mas Emmanuel nos auxilia para que nós não venhamos a nos desesperar em relação à nossa mudança. É como ele diz na página, de pouco a pouco que nós vamos trabalhando a nossa intimidade. É falsa a ideia de que nós, por conhecermos Jesus, por estarmos numa casa religiosa, qualquer que seja ela, de qualquer denominação, que já estaremos transformados em espíritos puros, em anjos. O trabalho da transformação é nosso, as dificuldades a serem vencidas, o esforço é somente nosso. Esses amigos espirituais, o próprio Cristo veio nos ajudar, nos traçando um caminho para seguirmos, mas quem vai trilhar esse caminho é cada um de nós, individualmente. Sempre teremos o auxílio dos amigos espirituais, sempre estaremos supervisionados pelo Cristo, mas somos nós que vamos trilhar a caminhada de cada um de nós. Mas sem desespero, sem aflições, mas também tendo muito boa vontade e fazendo o esforço necessário que nós precisamos fazer contra as nossas imperfeições. Esse é o nosso trabalho e a nossa parte. Então a gente pede a Jesus que nos fortaleça diante disso, que nos auxilie nas forças ainda que nos faltam para podermos trilhar os ensinamentos do Evangelho com sabedoria e com perseverança. Então Jesus está sempre conosco, a gente não pode se esquecer disso. Os nossos amigos espirituais, o nosso guia e guardião, nos ajudam e querem que nós caminhemos numa senda reta, né, a qual Jesus deixou para nós. E nós vamos trilhar isso, com certeza. Então, fica aqui a mensagem de Emmanuel para nossas reflexões e para a gente começar a trabalhar, né, a nossa consciência desde ontem. Precisamos correr, precisamos também não nos acomodarmos sem desespero, mas sem acomodação, né? Então a gente encerra, né, pedindo a paz do Cristo para todos nós e que o nosso irmão Ronald, né, tenha uma boa palestra, né, e traga as considerações necessárias para o nosso entendimento. E se houver alguma pergunta, vocês poderão fazer pelos comentários aí do Face, que vai aparecer para mim aqui, e eu passo para o Ronald, tá bom? Então, muita paz, Ronald. Mais uma vez, boa noite, e a palavra está contigo. Eu volto às 9 horas. Tudo bem, meu amigo. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, possa nos envolver na sua doce, encantadora paz. Faz pouco tempo, né, que nós estivemos juntos aqui e é muita alegria para nós, mais uma vez, compartilharmos, né, os conhecimentos espíritas, estarmos juntos nessa oportunidade. Temos sempre em nossas conversas virtuais
mencionado isso, né? Nas nossas preces, pelos dirigentes das casas espíritas que têm, e trabalhadores, de modo geral, frequentadores, enfim, todos envolvidos nas casas espíritas, que têm feito esse esforço para que as portas virtuais do Centro Espírita estejam abertas e que a doutrina possa chegar a tantos e tantos corações que dos dois planos da vida estão necessitados, e estamos todos necessitados do Evangelho de Jesus. Então, que ele nos envolva, nos traga paz, acalme os nossos corações, pacifique as nossas mentes, asserenando-nos, a fim de que nós possamos, envolvidos nas vibrações dessa paz, alcançarmos resultados melhores nessa nossa passagem, nesse nosso estágio de evolução. Quero dar uma boa noite especial aos amigos que estão aqui acompanhando, aos que estarão no Face, né, também, e mais uma vez enfatizar a fala do nosso irmão. Se houver pergunta, alguma colaboração, alguma participação, no sentido de tornar ainda mais dinâmica aqui a nossa fala, a nossa conversa, sintam-se à vontade. Se for pergunta, eu souber, vai ser um prazer nós compartilharmos as respostas, se não, a gente envia a resposta num outro momento, tá bom? Então, boa noite aqui a Cláudia, Oscar, meu amigo Carlos Luiz, que carinhosamente, com muito respeito, com muito carinho, nós chamamos aqui de Carlão, né? Fez o estudo sistematizado, minha mãe foi evangelizando a dele no estudo sistematizado, aqui no Allan Kardec, né? No Eucaliptal, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, Luzia, Eliane Campos, Eduardo, Lu, Dixon, Diane, Alcilene, Rose, Luzia, Cristina, nossa amiga Cristina, Salete, a minha querida amiga Thaís, que foi... nós crescemos juntos na evangelização da Casa Espírita, fomos evangelizados, passamos pelos ciclos da evangelização na Casa Espírita. A Thaís é uma amiga muito querida, uma irmã, de fato, de caminhada, com a qual temos muito carinho e respeito, e tantos outros que estarão aí acompanhando essa nossa conversa. Para começar, nossa proposta de hoje, o Jorge, nosso amigo do Rio de Janeiro, Jorge, está participando aqui. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, Luciana. Para começar a nossa conversa, nós estamos, nossa proposta temática, causas atuais das aflições. Allan Kardec coloca esse tema no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele titula Bem-aventurados os aflitos. Vale nós pensarmos aqui em algumas considerações que Allan Kardec, a sequência didática que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante, porque nos 4 capítulos primeiros, então, Não Vim Destruir a Lei, que é o capítulo número 1 do Evangelho, uma mensagem que sustenta, né, essa base, porque trata exatamente daquilo que o Cristo veio nos trazer, a lei de amor. Depois, o capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo. O capítulo 3, que também é proposta de Jesus, né, dessa vinda dele aqui. O capítulo 3, que vai falar das muitas moradas na casa do Pai. Capítulo 4, que vai tratar de ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. São os 4 capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses 4 capítulos, Allan Kardec prepara essa base que vai sustentar os demais capítulos do Evangelho. E vai ser, na verdade, uma sustentação também de todo o trabalho que o Cristo naturalmente desenvolveu. E aí ele começa o capítulo 5 com as bem-aventuranças, mas é interessante que essa organização foi feita por Kardec, porque bem-aventurados aflitos não é a primeira bem-aventurança tratada por Jesus. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, então do capítulo 5, do primeiro versículo até o 12º, Jesus está ali tratando das bem-aventuranças, né, no Evangelho de Mateus. A gente gosta sempre de lembrar que Mateus é um narrador testemunha. Mateus acompanhou Jesus. Mateus esteve ao lado, ouvindo os ensinos do Mestre. Então, ele é um narrador testemunha. Nós sempre apontamos que o fato de ser um narrador testemunha, em muitas ocasiões, Mateus registra em tempo real os ensinamentos do Cristo.
Humberto de Campos, no livro Boa Nova, chega a dizer, né, a definição que ele dá, né, para Levi, para o apóstolo Levi, que é Mateus mais tarde, que ele era um dos mais intelectualizados dos apóstolos. Então, entre os apóstolos ali, Mateus era o mais intelectualizado. E, em muitas ocasiões, ele faz o registro em tempo real, né? Então, por exemplo, a oração dominical, enquanto Jesus está lá falando com Simão Pedro, né? Quando Simão Pedro pede a Jesus que ensine a orar, imediatamente Mateus começa a tomar nota, né? Então, quando ele registra as bem-aventuranças, ele está, na verdade, fazendo um registro de algo que ele acompanhou Jesus, que ele ouviu o mestre Jesus falando, né? E vai registrar. Então, o narrador testemunha. E a primeira bem-aventurança, na verdade, Jesus vai tratar dos pobres de espírito, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois que vai vir essa que Kardec traz no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. E Allan Kardec faz uma organização interessante, porque ele trata bem-aventurados os aflitos, que tirando a coletânea das preces, que é o capítulo lá no final do Evangelho, né? A coletânea que trata das preces, tirando essa coletânea, o capítulo 5 é o maior no Evangelho. Maior em extensão, maior no número de mensagens e a atualidade dessas mensagens por conta de ser, já tratado em capítulos anteriores, a característica moral, característica evolutiva do nosso plano Terra, né? Do nosso mundo, que é de expiações e provas. Então, ele trata bem-aventurados os aflitos. E aí, logo depois, vem o consolo, porque ele apresenta o Cristo Consolador. Então, vem os sofrimentos, a natureza dos sofrimentos, as causas, enfim, as diversas razões pelas quais nós sofremos aqui. E depois, logo a seguir, traz o Cristo Consolador. Aí a mensagem de Jesus para acalmar os nossos corações, para serenar as nossas mentes, de fato, para logo a seguir ele começar a tratar das outras bem-aventuranças. Então, é uma organização esquemática e muito didática feita pelo Consolador, por Allan Kardec, pelo codificador, e que vale aqui nós ressaltarmos. Nós queremos ainda destacar, nessa primeira fala nossa aqui, a ideia que é o título que ele dá, né? Causas atuais das aflições. Então, quando Kardec trabalha isso, ou quando a gente pensa nessa questão do título, né, as causas, nós entendemos que o codificador vai tratar da origem do problema. Então, as causas, o ponto de partida desses problemas, né, dos sofrimentos, da natureza dos sofrimentos. Isso é a causa. Então, o ponto de onde surge tudo isso. A origem dessas aflições. Quando ele fala atuais, Kardec já nos permite pressupor que existem causas também passadas, causas anteriores. Então, ele vai especificamente tratar das causas atuais, nesse item, que é o item 4, mas ele já permite-nos saber que existem causas anteriores. Então, existem aquelas que pontualmente são criadas, são originadas pelas ações do indivíduo na atualidade, então na vida presente, mas já deixa implícito aqui no próprio título que existem alguns sofrimentos, algumas aflições, das quais nós, nesse momento, não temos muito como mexer, porque elas estão em ações anteriores, quando o nosso passado era presente. Vou repetir essa fala. O nosso hoje é uma consequência do nosso ontem. Assim como o nosso amanhã, muito dependerá do que nós estamos fazendo no agora. Esse nosso momento atual, esse presente, que é um presente atemporal, ele não está necessariamente circunscrito num período, ele é consequência das nossas ações pretéritas. E é um tempo que passa rápido demais. Se o Ronald quisesse aqui, por exemplo, iniciar essa palestra de outra forma, o que já foi dito aqui não tem mais como apagar. Nós poderíamos, a partir de agora,
reorganizar para construir um novo fim. Mensagem lá de Chico Xavier, né? Mas mexer naquilo que já foi feito lá atrás é algo bastante difícil, algo complicado, não dá para a gente fazer agora. Então, ao dizer atuais, ele está nos permitindo entender que existem causas que são anteriores a esses sofrimentos. Muito bem. E a palavra aflição do Evangelho, nós precisamos pensar também em dois contextos importantes. Uma delas é que quando Jesus originalmente vai falar das bem-aventuranças, então Mateus descreve lá que ele sobe, né, um monte, ele se assenta. O estar assentado era uma posição dos sábios, os sábios, né, os hebreus, aqueles que eram sábios, eles sempre que iam proferir algum ensinamento, eles assentavam-se, né? Então, essa tradição vem naturalmente, uma tradição judaico-cristã, né? Então, Jesus vai fazer isso, ele herda esse princípio, ele assenta-se e começa a falar. Quem eram os aflitos que estavam ali? A multidão, de um modo geral, recorre a Jesus naquele instante. E se nós pararmos para pensar naqueles aflitos, então, as pessoas que estavam cercando e acercando-se de Jesus naquele momento, muitos dos sofrimentos que originalmente estavam lá continuam fazendo parte do nosso dia a dia na atualidade. Essa é uma primeira situação, né, que nós queremos pensar. Depois, a natureza dessa aflição. Porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente precisa pensar que a ideia do ser consolado é pacífica, é passiva. Alguém há de nos consolar. Esse alguém, naturalmente, Deus, nosso Pai, o cumprimento das leis divinas, porque assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os serão consolados dá uma ideia de passividade. Então, não é algo que por si mesmo o indivíduo faça, ele recebe isso. Então, ao tratar da natureza dessas aflições, Jesus está propondo, como nas bem-aventuranças de um modo geral, um discurso, é uma fala, é uma organização para algo que alimenta a esperança, para algo que sustenta a fé e algo que está para a posteridade. O que não impede de construirmos as noções de felicidade ao longo dessa nossa caminhada. Tá? Então, essa é a ideia geral que nós precisamos tratar antes de iniciar exatamente aquilo que Kardec trata no item 4, capítulo 5, item 4. Tudo bem? Meus amigos, Dalgisa, Sandra, Rosa, Dalpra, né? Família Dalpra, muito querida aqui, Volta Redonda, Rosângela, Rodrigo, Denis, os amigos aí de modo geral, né? Se estiver ficando algo aí obscuro, não estiver claro, por favor, participe aqui conosco, tá? Sandra, Fátima, Jorge mais uma vez, Thaís, sintam-se à vontade, tudo bem? Participar. Muito bem. Vamos criar agora a sustentação aqui do que nós vamos tratar nesse capítulo. Dialogando entre as obras. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, e é preciso a gente pensar que Obras Póstumas é aquela, como o próprio nome já está dizendo, a sua publicação é pós a morte, né, a desencarnação do codificador. Até aí. Adriana, obrigado, Adriana. Prazer. O vínculo familiar aqui com a Adriana, com o pessoal aqui é muito forte, muito carinho, muito respeito, muita admiração. Allan Kardec, em Obras Póstumas, parte dos textos foram organizados, compilados já depois da desencarnação dele. Registra uma mensagem lá do espírito que se apresenta como Cléry du Plantier. E esse espírito, Cléry du Plantier, nesse capítulo, ele vai tratar das expiações coletivas. Mas ele nos permite, nesse texto, entender as causas das aflições. E o espírito que orienta Kardec,
Claire do Plantier, vou repetir uma mensagem em Obras Póstumas, está lá na segunda parte, vale a leitura, é um texto muito bem estruturado para explicar as expiações coletivas, como é que nós estamos enfrentando agora nesse momento de pandemia. Mas ele diz que há no homem 3 caráteres, ou melhor, 3 características. A primeira, do indivíduo, do ser em si mesmo. Então, é o eu, é o indivíduo, é o ser em si mesmo. Esse indivíduo é membro de uma família, então a segunda característica é ser um membro de uma família. E aí surge a primeira noção de sociedade, que é o lar, que Emmanuel vai dizer que é a única escola capaz de formar um homem de bem. E a terceira característica é o cidadão. Então, é o ser social, aquele que vai para além do convívio com a família, ampliar os laços de convivência, portanto, com os demais irmãos, com os outros membros da sociedade. Então, vejamos isso. São 3 as características. O espírito aqui encarnado é um ser em si mesmo, é o indivíduo. Esse ser em si mesmo tem o seu primeiro ponto de contato social, que é ser um membro da família. E esse membro da família, mediante a educação que recebe, a educação do presente, mais os valores construídos em existências anteriores, é que vão formar esse cidadão para viver na sociedade. Diz Claire do Plantier que sob cada um dessas 3 faces, desses 3 aspectos, essas 3 características, o homem pode ser virtuoso ou ele pode ser criminoso. Ok? Jaez, meu amigo querido, trabalhador aqui da nossa Casa Espírita, seja bem-vindo. Virtuoso ou criminoso, em mais de uma, nas 3 frentes, ou em uma dessas características. E aí nos faz pensar o seguinte: o inocente de hoje, inocente aos nossos olhos, inocente ao nosso olhar, a vítima de hoje, pode não ser o culpado de ontem? É a pergunta que Claire do Plantier faz. E é aí que eu quero começar a tratar das causas atuais das aflições. Observemos nós, o ponto de partida das aflições é o orgulho. Do orgulho, diz Claire do Plantier, e outros espíritos nas outras obras que orientam Allan Kardec. Do orgulho nasce o egoísmo. E esses 2 vícios maiores são a chaga da humanidade. Então, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as dores, de modo geral, pelas quais passamos, na condição de indivíduo, na condição de membro de família, ou na condição de cidadão, tem no orgulho e no egoísmo a causa. A causa. E, portanto, todos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, são consequência desses 2 sentimentos, ok? Ou instintos, se assim o desejarmos, que estão dentro de nós. Nós quem? O espírito, em processo de evolução. Esse indivíduo, ser em si mesmo, sendo um espírito, como está tratado na questão 76 do Livro dos Espíritos, é alguém que ser inteligente, que povoa o universo fora do mundo material, fora do mundo corpóreo. E lá nas questões, depois, 169, 17, 171, daí em diante, Kardec tratando da reencarnação, ele vai falar dos objetivos dela, o fim útil da reencarnação. Expiação e aprimoramento progressivo da humanidade. Então, nós reencarnamos com o objetivo de expiar os débitos do passado. Expiar, a grosso modo, grosseiramente definindo a expiação, é o cumprimento de pena. É o resgate pelos débitos contraídos. E aprimoramento progressivo. Parece até que o codificador está brincando com as palavras, né? Dá a impressão aqui de que ele está fazendo uma redundância. Mas não é. É ênfase. Aprimorar, então, aprimoramento, e esse aprimoramento é progressivo. Então, é gradativamente evoluir. De maneira gradativa, etapa por etapa, sequência por sequência, passo a passo, porque a natureza não dá saltos, diz Emmanuel, nós vamos evoluindo. E surge a dor, surge o sofrimento,
como sendo a professora severa, diz Simonetti, como sendo a alavanca do progresso para nos motivar às mudanças. E como nosso irmão na abertura disse, nosso irmão Inácio, esse processo de mudança gera dor, porque é o momento em que nós vamos começar a nos libertar daquelas centenas e centenas e centenas de anos cultivando um princípio de orgulho, de egoísmo, para agora começar a nos libertar dele, gerando, naturalmente, os princípios do amor. Daí, meus queridos, vejamos nós, na condição de indivíduo, as nossas ações vão gerar virtudes ou vão promover crimes. E, nesse sentido, elas vão estar vinculadas ao amor ou à oposição a ele. Elas estarão vinculadas à humildade ou à oposição à humildade. E, portanto, ela vai gerar alegria ou vai gerar tristeza, felicidade ou infelicidade. Tudo isso nas nossas ações. O que nós estamos querendo dizer com a fala de Claire do Plantier? Que o sofrimento não é externo, não é de fora para dentro. Ele é ocasionado de dentro para fora, mediante o nosso comportamento, mediante as nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia. E aí, se nós pegarmos o texto no Evangelho, nós vamos conseguir separar aqui o que Kardec, porque Allan Kardec, me permitam aqui repetir algumas vezes, eu tenho repetido isso sempre. Um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos. Porque numa capacidade de raciocínio, de síntese, de simplicidade, num método científico, traduz de maneira clara, precisa, objetiva o pensamento de Jesus. Isso o codificador faz. E aí, se nós pegarmos aqui, dentro da proposta de Claire e do Plantier, nós vamos ver que é possível separar as causas atuais dos sofrimentos nessas três frentes. Vejamos nós, se eu pegar o indivíduo, o ser em si mesmo, isso proposta de Claire do Plantier em Obras Póstumas, e recorrer aqui ao Evangelho, olha o que o codificador diz, remontando a fonte dos males terrestres. Então, se nós organizarmos a fonte dos males aqui nós vamos entender as aflições. A aflição, na proposta de Jesus lá, e pegando inclusive o princípio que está no Antigo Testamento, a aflição lá era a pressão, era o aperto. E ela está relacionada no Antigo e no Novo Testamento à ideia da perda de um ente querido. Quando nós perdemos um ente querido, passamos por aflição. É essa aflição que está lá, retratada, essa ideia que ele traz. E nós aqui, naturalmente, ampliamos isso para as outras naturezas de sofrimento, de aflições pelas quais passamos, né? O Evangelho chega a dizer, quando ele fala da ingratidão dos filhos, dos laços de família, há um trecho que o Espírito que orienta o codificador diz assim, das provas da vida, as mais penosas são aquelas que atingem o coração. Das provas da vida, as mais penosas são aquelas que atingem o coração. E Claire do Plantier, em Obras Póstumas, vai dizer que todas as nossas expiações, os nossos sofrimentos, vamos só distinguir aqui, grosseiramente expiação, cumprimento de pena, e as provas são aqueles desafios aos quais somos submetidos por escolha nossa para mudarmos de estágio de evolução. Significa isso dizer que, embora nós sejamos num plano evolutivo, o segundo estágio de evolução planetária, de sermos um mundo de expiações e provas, não estamos todos na mesma natureza. Porque não estamos todos igualmente, exatamente no mesmo nível de evolução. Então, enquanto alguns estamos aqui expiando débitos do passado, outros estão se submetendo a provas. E, portanto, aquilo que é prova para um pode ser uma expiação para o outro, devido a essas mudanças nos seus estágios de evolução. Bem como nem todo sofrimento ao nosso olhar é necessariamente uma expiação. Há muitos espíritos que nessa fase de transição, que não começou agora e ela não está finalizando agora,
tem reencarnado na Terra, escolhido por missão estar aqui, sofrimentos dolorosos, mutilações no corpo, sofrimentos dessas provas que afetam o coração, para nos ensinar a evoluir. Então, não é uma lei estabelecida para dizer assim, a todos que estão necessariamente sofrendo ou passando por determinada dor, estão igualmente expiando. Há espíritos na condição de missão escolhendo isso. Não é para alguns de nós, ou para a grande maioria da população terrena, encarnada e desencarnada, essa a condição, tá? Então, quando Jesus diz assim, se o teu olho for motivo de escândalo, é melhor entrar na vida cego, se as tuas mãos, teus pés, e a gente, às vezes, tende a generalizar, né? O que é um equívoco, porque não é um princípio doutrinário. Nós dizemos assim, fulano é cego? Então furou o olho de alguém no passado. Não pode ser mãe? Não, então fez aborto. Não pode isso? Então... E não é assim. A lei divina não diz isso. Nós medimos, às vezes, o outro pela nossa régua, mas não é isso que está tratando a lei divina, que é, acima de tudo, amor. Acima de qualquer coisa, amor. Então, vamos lá. O indivíduo ser em si mesmo, observa que se encaixa aqui, Kardec diz assim, remontando a fonte dos males terrestres, reconhecerá que muitos são a consequência, olha, as aflições, os males, os sofrimentos são a consequência natural, então, é o princípio da natureza divina que habita em nós, é o princípio natural da evolução, é a sequência natural da evolução pela qual o ser passa, natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Isso é o ser em si mesmo, é o indivíduo. E essas ações do indivíduo, do ser em si mesmo, que Kardec depois vai dizer assim, quantos homens tombam por suas próprias faltas, né? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, isso aqui é o indivíduo, é o ser em si mesmo. De forma que essas ações, essas atitudes, vão gerar no indivíduo a aflição. Quando a gente... O que é o sofrimento, na verdade? É a ausência da vivência do amor. Quando nós nos afastamos da lei de amor, motivados por orgulho, motivados por egoísmo, o que nós vamos encontrar na nossa caminhada é o sofrimento. Mas, se encarado com resignação, que é a ideia que está no próprio capítulo 5, com otimismo, coragem, com fé, na certeza, como nosso irmão Inácio disse no início, nenhum de nós está desprotegido, desamparado da providência divina, nós atravessamos esse momento de dor, de sofrimento, mudando esse estágio de evolução. Então, não encarar como sendo dor, como sendo sofrimento, mas como oportunidade evolutiva. E aí eu me lembro, nosso amigo Jorge está participando aí, Jorge Biasi, lá do Rio de Janeiro, né? Me lembro de um dos nossos estudos, uma fala dele, por que tem que ser na dor? Né? E a gente para refletir isso. Por que a ideia de felicidade vai surgir mediante a dor, o sofrimento? E, na verdade, não tem que ser dessa forma, né? Nós encontramos a dor como alavanca, como a professora Severa, quando o caminho do amor não é sustentado nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa conduta diária, porque ele ainda não está amadurecido no nosso caráter. Né? Então, uma reflexão muito bela que o nosso irmão Jorge fez no nosso estudo do Evangelho no Lar, acerca dessa natureza da dor, do sofrimento. E que Emmanuel, no livro Consolador, chama de dádiva divina. A dor como sendo dádiva divina. E o Espírito Amigo, que é Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que está intitulado A Paciência, né, no item intitulado A Paciência, diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Então, vamos lá. Situamos aqui nas causas atuais aquelas que são a ação do indivíduo. Mas esse indivíduo, ele nasce numa família, um membro de família.
E ele vai ser educado e, posteriormente, ele vai educar conforme os princípios que recebeu, somando duas forças. A educação, quem que nós somos, ou melhor, quem que nós estamos na nossa fase adulta, no raciocínio lá de Joana de Ângeles? Nós somos, ao completarmos a fase adulta, a educação que recebemos na vida atual, a educação do presente, a educação da vida presente, mais as nossas experiências do passado, a educação do ontem. Então, todas as nossas vivências do ontem, a nossa trajetória produzida em existências anteriores, que um dia foram presente, ok? Hoje são o nosso passado, mas quando nós estávamos lá vivendo, era o presente. E, portanto, a educação na vida atual é que vai fazer com que essa nossa convivência em família, vendo o segundo ponto, segundo o Cléry do Plantier, o membro de família fazendo diferença. Como membro de família, aí nós vamos destacar aqui, olha, quantas uniões infelizes, olha o que o codificador fala. Então, esse indivíduo vai para uma família, forma uma família. Quantas uniões, olha a primeira noção de sociedade, infelizes porque são interesse calculado ou de vaidade? Vaidade, filha direta do orgulho. Depois, quantas dissensões e querelas funestas? Ideia de sociedade. Quantos pais, olha o membro de família, o indivíduo como membro de família, Cléry do Plantier trabalha lá. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências? Aí é o processo de construção do núcleo familiar. E depois nós podemos trazer a ideia do cidadão, aquele que vai viver lá na sociedade, né? Na sociedade maior, vai compor os núcleos da humanidade maior. E ele diz assim, olha, a quem pois culpar? Não, antes disso, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes, é o ser lá na sociedade. Depois, os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes. Então, nós dividimos na fala de Cléry do Plantier, dentro dessas três características do homem, aquelas que vão gerar as aflições da vida atual. E aí é que nós precisamos começar a pensar, meus amigos, nessa ideia, que todos que são atingidos no coração pelas vicissitudes, então pelas aflições, pelas decepções da vida, pelos sofrimentos de modo geral, sejam aqueles na condição do indivíduo, sejam aqueles na família ou na sociedade maior, diz lá, interrogar a própria consciência, que é onde está escrita a lei divina, que versa o amor, que remontem, diz o codificador, progressivamente à fonte dos males, e aí, aqueles males que o afligem, e aí, frequentemente, poderão dizer, se eu tivesse feito tal coisa, ou deixado de fazer tal coisa. Então, vamos ver como que isso ocorre. Causas atuais das aflições. No livro Leis de Amor, de Emmanuel, falando a Francisco Cândido Xavier, é um livreto, né, um opúsculo, na verdade, mas é muito rico. Emmanuel diz, por exemplo, dessas ações do indivíduo. Então, vamos lá. Quando nós cultivamos o orgulho, quando nós cultivamos aqui o egoísmo, nós vamos gerar consequências que afetam a nossa própria vida. Então, o indivíduo em si mesmo, ok? As causas atuais. Então, por exemplo, diz Emmanuel, e nós vamos encontrar essa informação também no livro Manual Prático do Espírita, Ney Preto Pérez é o autor. Quando eu cultivo aqui o ódio, o rancor, observe, é o indivíduo, o ser em si mesmo. O ódio, o rancor, o desejo de vingança, eu vou gerar sofrimentos para a minha própria condição de indivíduo. O ódio, o desejo de vingança, vai atingir um centro de força no perispírito, na altura do coração, há um centro de força que é chamado de cardíaco. O centro de força cardíaco, aí os passistas que estão aí podem me ajudar, por favor, né? O Jaese, Rosângela, né? Os amigos aqui, Thaís, né? Que trabalham lá na área do passe, Cristina, Adriana, ó, podem, o nosso amigo Carlão aí, carinhosamente chamamos de Carlão,
podem explicar melhor. Na altura do coração, o centro de força que é chamado cardíaco. A função do cardíaco é fazer girar, é fazer circular os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando nós cultivamos o ódio, quando nós cultivamos a raiva, nós lesamos esse centro de força cardíaco. E uma das consequências é que essas lesões, em determinado momento, surjam lá no corpo físico. Então, elas eclodirão no corpo físico e vão dar origem, por exemplo, às nossas enfermidades cardiovasculares, ok? Filhas do ódio, filhas do desejo de vingança, da raiva, lesa o centro de força cardíaco e ocorrem lá as doenças cardiovasculares. Vamos repetir o pensamento anterior. Nós não podemos, porque não está na lei divina. Lembra lá, fala de Jesus? É melhor entrar na vida cego do que... Não podemos, é cego, então furou o olho de alguém. Não é isso. Então, tem problema de coração? Tem. Então, odiou demais. Calma, né? Calma. Uma das escolhas feitas pelo Espírito passa por esse princípio. Diz Emmanuel que uma das consequências do ódio, do desejo de vingança, é afetar lá o nosso centro de força cardíaco, ele vai gerar uma enfermidade cardiovascular, ok? Então, presta bem atenção, essa é a ação, a causa atual da aflição, porque a causa de hoje é uma consequência das nossas ações do ontem, bem como aquilo que nós vamos colher no amanhã são fruto das nossas experiências no hoje. Então, se eu estou hoje cultivando o ódio, se hoje eu cultivo o desejo de vingança, o que eu estou fazendo com o meu centro de força cardíaco é lesando esse centro de força e lá no futuro eu vou desenvolver as doenças cardiovasculares. Então, quando eu chegar lá na frente, eu vou olhar e dizer assim, por que será que eu tenho problema de coração? Por que será que eu tenho um problema circulatório, problema de circulação? Ok? E aí eu vou, às vezes, não vou conseguir ali, porque eu tenho uma dieta rigorosa, porque eu faço exercício físico, porque papapá, e aí vem todas as explicações no presente. E quando as respostas não são encontradas no presente, nós vamos remontar as causas anteriores. Aí vamos pensar, então lá no passado, em algum momento da minha existência, enquanto indivíduo, enquanto ser em mim mesmo, eu cultivei o ódio, o desejo de vingança. Bom, e lá na família? Né? A gente pode pensar, por exemplo, né, a origem lá do ciúme, da inveja, não é isso? Vão dar origem lá, por exemplo, por que eu tenho hoje aqueles pais despóticos, né, mandões, rigorosos, por que eu nasço numa família assim? Né? E a gente vai pensar que em determinado momento nós fizemos uso, né, da nossa possibilidade de educar para enveredar o indivíduo no caminho do mal. Desviamos o outro para o caminho do erro, do mal, nós retornamos e vamos ter na nossa família aquelas pessoas, aqueles espíritos com os quais convivemos. Vamos lembrar Clério do Plantier em Obras Póstumas. Salvo exceção, ele diz assim, salvo exceção, aqueles que estão juntos numa mesma tarefa, que estão expiando seus débitos do passado. Então, vamos nascer naquela família com toda a organização para que ali haja um princípio de educação que possa corrigir ou que possa minimizar esses sofrimentos. Então, ele fala assim, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências? Então, o princípio, desde o berço, deve ser observado. E nesse mesmo princípio, nós... Ronald, mas eu não conhecia a doutrina espírita na infância. Não tem problema. Hoje, aos 45, aos 50, aos 72, aos 90, eu posso começar o princípio do autoconhecimento. Porque eu sou reencarnacionista. Porque, antes de mais nada, sou um espírito em processo de evolução. Esse é o ponto. Né? E, enquanto cidadão, uma das consequências, por exemplo, uma das expiações é o trabalho. Joana de Anjos diz que o trabalho é sempre uma expiação. E aí, lá na convivência e sociedade, quando Kardec fala aqui, né, a lei humana alcança certas faltas e as pune. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pois dizer-se que suporta a consequência do que fez.
Mas a lei não alcança, não pode alcançar todas as faltas. Aí vem a questão da lei divina. E uma das oportunidades de resgate, então, de cumprimento, de reparação das expiações, dos nossos erros do passado e, portanto, das aflições, são lá via trabalho. Aí Emmanuel diz assim, por exemplo, aqueles que utilizaram-se da sua inteligência, utilizaram da inteligência, da sua capacidade de comunicação, para desviar o outro do caminho reto, reencarnam. E no campo da profissão, por exemplo, serão, diz Emmanuel, professores laboriosos aprendendo a ministrar disciplina. Mas é via trabalho, resgatando os débitos do passado. Então, meus amigos, pensemos nós. Os nossos sofrimentos, as aflições, sejam elas de qual natureza forem, seja na condição da enfermidade do corpo, como consequência da ação do indivíduo, do ser em si mesmo. Então, aqueles sofrimentos morais, as provas, né, que afetam diretamente o nosso coração, a ingratidão, a inveja, o ódio, o ciúme, a mágoa, né? Essas coisas todas que ocorrem ainda e que são próprias desse plano de expiações e provas no qual nos encontramos, são filhos direto do orgulho e do egoísmo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos começar é educar esse nosso sentimento. Não é combater, a não ser que seja a ideia do bom combate, né? Combater o bom combate, como diz lá Paulo. Mas não é agir contra nós, a favor da nossa evolução, aproveitando as oportunidades, identificando o problema e, mediante a identificação, nomear. Isso é o estudo do autoconhecimento, verificação das tendências. E nomeando, buscar recursos para a superação. Recursos esses que estão na nossa ferramenta principal, a doutrina espírita, mas fazendo uso também daquilo que a medicina nos oferece, que a ciência aponta, e nós, os espíritas, precisamos ter um olhar muito atento à ciência, porque a doutrina espírita, no seu primeiro aspecto, no seu primeiro vértice lá do triângulo, é ciência. Uma ciência espiritual, mas ciência. Filosofia depois, consequências morais depois. Muito bem. Então, fazer esse estudo para educar os nossos sentimentos e, se for preciso, buscar profissionais que estão qualificados para ajudar o indivíduo a organizar o pensamento, a organizar o raciocínio, a cuidar dos sentimentos. Profissionais estão buscando lá nas terapias, os psicólogos, especialmente aqueles que têm o conhecimento da vida espiritual, não necessariamente sendo espíritas, mas que fujam da linha totalmente materialista. Esses profissionais estão aí a serviço da humanidade com a permissão de Deus. Buscar no Evangelho, especialmente no estudo do Evangelho, esse conhecimento, entendimento, para pacificar o coração. Depois, nas nossas relações em família, lembrar que a família é a unidade de trabalho de Deus. E, portanto, ali surgirá mesmo a ingratidão, a incompreensão, os atritos, os conflitos, mas são oportunidades de crescimento. Não é para o indivíduo se anular, não é para se anular. Não é para o indivíduo ser conivente com o erro, mas é para, numa ação de amor, compreender o outro, mas tomar as suas atitudes naquela postura do sim, sim, não, não, que promova a evolução. E depois, como membro da sociedade, como cidadão, ser em sociedade aquilo que nós também deveríamos ser dentro do lar, aquilo que nós somos ou deveríamos ser dentro da casa espírita. Então, ser em processo de evolução e agir lá fora e dentro do nosso próprio lar, numa mesma ideia de unidade, de amor, para não sermos como Clério do Plantier aponta, que às vezes nós somos vistos com muito bons olhos em sociedade. Pessoas amáveis, queridas, respeitadas lá fora. Mas dentro do lar, na convivência com aqueles espíritos com os quais estabelecendo os vínculos de existência anteriores, pessoas agressivas,
mandonas e somos, por vezes, odiados em família. Nesse sentido, pensar que, seja qual for a natureza da nossa aflição, seja lá no campo da enfermidade, seja na convivência em família, seja na convivência em sociedade, as perturbações, de modo geral, pelas quais passamos, como agora, uma pandemia que estamos enfrentando, como o desemprego, que é crescente, como as perturbações de toda a ordem. Né? Aqui em Volta Redonda, por exemplo, nós temos 2 bairros centrais em que parece que foi assinada uma lei assim, ó, os assaltos estão permitidos, liberados, okay? Porque não tem mais hora do dia para acontecer. Isso é próprio do mundo de expiações e provas, mas é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Basta ver lá no Livro dos Espíritos a lei de sociedade. Então, são esses tormentos que estão no capítulo daqui das aflições, e que, se nós remontarmos, como o codificador diz, os males, a fonte desses males, vamos ver que eles são fruto da nossa conduta, do nosso caráter. E apenas para aqueles que nós não encontrarmos explicações na vida presente, é que a gente vai buscar no passado. Para caminhar para o nosso fim, e abrir a fala aí para aqueles que desejarem, lembrar que quando Jesus faz a proposta das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Joana de Anjos tem uma fala muito interessante, porque não são todos os aflitos e não são todas as aflições. Porque na natureza das bem-aventuranças, ele continua dizendo assim, olha, tem fome de sede de justiça, porque serão saciados, até aqui passivo, né? Mas ele fala assim, bem-aventurados que sois pobres, porque para vós é o reino dos bem-aventurados os que são vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Mas depois ele fala assim, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pelo meu nome. E aí, neste sentido, nos aflitos do Evangelho, vamos pensar, quando Nicodemos vai ter o contato com Jesus, doutor da lei, vai ter o contato com Jesus, ele encontra a bem-aventurança de quê? Qual é a felicidade dele? De ter sido esclarecido. Olha o que era o sofrimento, a aflição, né, pela qual passava, né, dúvidas honestíssimas a que ele tinha. E ele encontra a bem-aventurança, o esclarecimento. Se nós pensarmos lá em Zaqueu, na riqueza que Zaqueu dispunha, né, que ele possuía, ele vai adquirir, qual é a proposta da bem-aventurança para ele? Adquirir os tesouros imperecíveis. Quando Maria de Magdala, Maria Madalena, vai ter o contato com Jesus, qual a aflição pela qual ela passava? Um processo obsessivo que a levava lá no caminho do sexo desregrado. Não é? E no contato com Jesus, qual é a bem-aventurança que ela recebe? Ela vai ter a cura. É curada daquele processo obsessivo e vai se converter lá na mensageira da ressurreição, né? Disponibilizando a vida depois para curar leprosos. Então, antes aflitos, quando têm o contato com Jesus, abriram-se ao consolo e aí recebem, de fato, essa felicidade, que é o contato com a mensagem de Jesus. Lembrando, no conceito de felicidade da doutrina espírita, não é necessariamente sorriso nos lábios. Quando a gente observa os primeiros cristãos indo para as arenas, não estavam lá necessariamente sorriso nos lábios, alguns choravam, inclusive. Felicidade no conceito doutrinário é a fé no futuro, a fé em Deus, okay? Então, que gera a fé no futuro, e consciência tranquila, consciência reta do dever cumprido. Então, meus amigos, analisemos dia após dia os nossos atos. Lembramos Santo Agostinho, 919, do Livro dos Espíritos. Fazer um balanço diário das nossas ações, para percebermos nas nossas ações do agora, aquelas que vão gerar frutos felizes ou frutos infelizes. Mas seja qual for a natureza hoje da nossa dor, olhemos como oportunidade de crescimento espiritual. Lembremos-nos do Cristo, que nos convida, vinde a mim, médico das nossas almas, para que nós possamos atravessar o momento de maneira bem mais suave, mais tranquila. E aí nós queremos, agradecendo a paciência do Senhor estar nos ouvindo,
agradecendo a direção da casa pelo convite, aos amigos que nos orientam, a todos que estão manifestando as suas mensagens aí no chat, nosso muito obrigado. Nós queremos finalizar, Inácio, se você me der mais um minutinho, finalizar com Casimiro de Abreu, no livro Parnaso de Além Túmulo, especialmente para esse momento de aflição que nós estamos vivendo hoje na Terra. Em Parnaso de Além Túmulo, falando à Terra, Casimiro de Abreu fala aos pessimistas, numa divina poesia. Ele diz assim: se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristezas, se há saudades, amargura e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. A terra é um mundo ditoso, um paraíso de amores, jardim de risos e flores rolando no céu azul. Um hino de força e vida palpita em tuas entranhas, retumba pelas montanhas, ecoam de norte a sul. Os sonhos da mocidade, as galas da natureza, livro de excelsa beleza com páginas de esplendor, onde as histórias são cantos, de gárrulos passarinhos, onde as gravuras são ninhos estampados no verdor, onde há reis que são poetas e trovadores alados, heróis ternos, namorados, gargantas de ouro a cantar, saudando a aurora que surge, como ninfa luminosa, a olhar-se orgulhosa no espelho do grande mar, onde as princesas são flores que se beijam luzidias, perfumando as pradarias com seu hálito de amor, desabrochando as centenas, na estrada onde um homem passa, oferecendo-lhe graças, sorrindo, cheias de olor. O dia todo é alvorada, de doces encantamentos, da noite deslumbramentos, da lua em seus brancos véus. À tarde, oscula as estrelas, os astros, o sol nascente, o sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Quem vive no Éden desses é sempre risonho e forte, jamais almeja que a morte da vida o venha tragar. Sabe encontrar aventura nesse jardim de pujanças e enche-se de esperanças para sofrer e lutar. Se há noite escura na terra, abarrotada de dores, de lágrimas, de amargores, de triste e rude carpir, também há dias dourados, de juventude, de esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Meus amigos, se há noite escura na terra, aflição, sofrimento, amarguras, dores, se há noite escura na terra, também há dias dourados. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Palavra do nosso irmão. E agradecendo mais uma vez, Ronald, eu te peço que faça a prece final, por gentileza. Sou eu quem agradece, agradecer mais uma vez os amigos aí que estão acompanhando, né, pelo chat, as mensagens de carinho, e vamos então, mais uma vez, orar, né? É assim, Jesus, agradecidos pela oportunidade, agradecidos por essa doutrina que visita os nossos lares, os nossos corações, agradecidos pela tua lei de amor, pelas bênçãos do recomeço, pela oportunidade da reencarnação, agradecidos pelos espíritos protetores, bem como os anjos de guarda que velam por cada um de nós, agradecendo a nossa Mãe Santíssima, que nos envolve sempre em seu manto sagrado, agradecendo a Ti, Jesus, mestre, amigo, irmão, e sobretudo a Deus, nosso Pai, pela vida, manifestamos o nosso muito obrigado. Gostaríamos muito, Jesus, de tantas coisas te pedir, mas hoje, para esse momento, manifestamos apenas a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.